Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Eita Deus. Então, hoje é aquele dia que eu vou alisar o púlpito. Que tudo que eu preparei foi por água abaixo. Oh Deus, obrigado Pai. Obrigado Pai. Eu creio que a gente vai falar sobre fidelidade. Mas nessa noite nós vamos falar um assunto um pouco delicado. Então eu vou pedir a sua ajuda. Amém? Eu estou aqui. Às vezes quando a gente vai acontecer uma coisa muito especial, a gente está com umas borboletas na barriga. Mas eu não sei se é bem borboleta que está aqui dentro, não. Amém? Mas queridos, eu sei porque sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sei porque sei que hoje tem vidas sendo salvas nesse lugar. Amém? Eu sei porque sei que tem alianças sendo restauradas. Sabe, querido, talvez hoje não seja um culto com princípio, meio e fim. E aí você me perdoa, eu tenho um bom repertório, não tem? 10 anos, mais de 400 ministrações. Eu tenho certeza que você ouviu muitas delas com princípio, meio e fim. Mas hoje eu vou obedecer. Amém? E aí você recebe o que é seu, e o que não é seu você libera para o irmão do lado. Amém? Mas eu creio que a gente vai falar, talvez, sobre os inimigos da fidelidade. Nós temos falado esse mês sobre honra e fidelidade, mas eu gosto de considerar que para toda promessa inimigos se levantam. Todas as promessas que nós recebemos, alguns inimigos se levantam para extrair essa promessa de nós. E a Bíblia diz para a gente não subestimar as astúcias de Satanás. Satanás não é burro, nem é preguiçoso, amém? Ele tem outros defeitos, mas ele não tem esse defeito. Ele é um trabalhador, desempregado, mas é um trabalhador. E ele é persistente, ele conhece a palavra, ele conhece as nossas atitudes, ele é bem maduro em termos de tempo de vida. Ele já viu muita coisa, ele conhece muita coisa. E eu fico pensando, queridos, eu tenho 54 anos. E vez por outra eu estou conversando com meus filhos e acontece alguma coisa. E eu olho e dou um sorrisinho por dentro e falo assim, eu já sei onde isso vai dar. Porque eu já vi, né? Eu já vivi. Eles odeiam ouvir isso, eles não gostam. Mas a gente já sabe que algumas coisas onde elas vão dar. Então, Satanás, ele também conhece. Ele não é onisciente, amém? Ele não é criativo. Ele não tem poder sobre a sua vida. Mas ele consegue ver por algumas situações. Ele já sabe onde aquilo vai dar. Ele já conhece os princípios da palavra. Ele não segue, mas ele conhece. Então, algumas vezes ele levanta alguns inimigos da nossa fidelidade, para que a gente perca o benefício da aliança. E eu não sei você, eu fui muito ministrado aqui hoje no louvor, porque primeiro a gente ouviu que nós somos guardados por um Deus que não perde batalhas. E é uma música que traz a lembrança que a gente já viveu aflições, porque a Bíblia diz que no mundo você vai passar por aflições. Diga comigo, passar. Eu não vou viver em aflição, eu vou passar por elas. Amém, querido? Eu vou passar. Vou passar por desertos, vou passar por situações, mas eu vou passar. Eu não vou ficar 40 anos em deserto nenhum, eu vou passar. Amém? E vamos passar por aflições, mas a Bíblia nos garante que Jesus venceu o mundo. E as aflições são do mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, permaneça alegre, permaneça cantando música como essa. Por quê? Porque nesse mundo onde tem aflições, eu já venci o mundo. Então está tudo resolvido, a gente só precisa passar. Amém? E uma coisa boa dessas músicas que a gente cantou
é o senso de preservação, porque você tem uma aliança. E você considerar que você é aliançado. Sabe, queridos, nesses 10 anos, vou fazer 11 agora de pastoreio, a gente viveu muitas situações. E vive sempre, é natural. Tempo de igreja, crescimento de igreja, ele tem uma movimentação, é natural. Tem pessoas para fase A, fase B, fase C. Ninguém que muda de igreja precisa ser mal por causa disso. Às vezes a pessoa gosta de igreja pequena, a igreja cresce, não fica tão bom, e está tudo bem, e tem as situações que acontecem. Mas eu acho que a pandemia foi muito emblemático para todo mundo, porque acho que foi a primeira vez que todo mundo passou pressão junto. Porque nesses 11 anos tinha um grupo com pressão. Tem ano que está difícil para os empresários, tem ano que está difícil para os professores, tem ano que está difícil para os professores, tem ano que está difícil para os militares, né? Tem bons anos que está difícil para o professor, mas vez por outra tem uma situação. E a pandemia não, estava difícil para todo mundo, sob pressão. Teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que perdeu dinheiro, mas de uma certa forma havia uma pressão em todo mundo, na nossa casa, nas nossas emoções, na nossa família. Havia uma pressão de ficar trancado, de não poder mais ter comunhão. Então tudo isso foi junto, queridos. Mas eu acho impressionante ver como a gente passou por aquilo. A gente passou. A pandemia estava aí, as crises estavam aí, mas graças a Deus a nossa igreja passou e a gente não teve variação. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou pastor de uma igreja fiel, querido, porque eu não tenho explicação matemática, não tem. Várias pessoas ficaram desempregadas, várias pessoas passaram por situações de necessidade. A gente fazia 5, 6 cestas básicas por cesta de ajuda, cesta abundante por mês, passou a fazer 60. Então tinha uma situação acontecendo. Agora me explica, como é que a entrada da igreja não mudou? Como é que pode o negócio dele? Não tem explicação, tem? A gente tem uma crise, a gente tem pessoas sem trabalho e a entrada da igreja não mudou. Porque a entrada da igreja, Deus usa a gente, mas é Ele que faz, amém? Ele é fiel, mas Ele encontrou em você um povo fiel. Querido, isso pode parecer uma coisa natural demais. O pastor está pensando em dinheiro. Não estou pensando em dinheiro, eu estou pensando no milagre. Porque não é comum que numa situação onde várias pessoas ficaram desempregadas, a entrada da igreja não tenha sido alterada. Entenda, querido, não estou falando do valor, eu estou falando da atitude, da situação. Tem alguma coisa que não bate. Mas deixa eu dizer, a gente tem aliança com Deus que não faz conta. A gente tem aliança com Deus que a paz que Ele nos dá excede o entendimento. Sabe, às vezes morre alguém no meio cristão e eu vejo algumas pessoas perguntando explicação. Por que fulano morreu? Mas ele era crente, ele não estava em pecado. Como é que é isso? Como é que é aquilo? É engraçado, é o seguinte, a gente passa por uma pandemia que 2 anos de pandemia não morre ninguém de Covid na igreja. Ninguém pergunta. Mas aí morreu alguém numa situação, aí tem um monte de gente que quer saber a explicação para aquilo. Querido, deixa eu dizer uma coisa, a paz de Deus excede todo entendimento. Crê e confia, lá em cima a gente vai saber um monte de coisa. Mas qual é a nossa aliança? É ter paz mesmo quando a gente não entende. Por que morreu? Não sei, não entendi não, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus estava sobre a vida dele, e ponto. Então essa paz que excede todo entendimento, esse senso de preservação, esse senso de aliança, esse senso de que no meio de tudo eu tenho um Deus para me agarrar, querido, eu tenho que valorizar esse negócio. Mas eu tô com um embrulho essa semana e várias informações chegaram para esse embrulho de que a gente está entrando numa cultura de infidelidade, de quem não quer ter aliança. Eu li um texto muito bom, Thiago Benetti me passou um vídeo, eu assisti o vídeo, o cara citou um texto de um livro, aí eu baixei o livro e fui ler o texto que ele falou, e ele falou uma coisa muito maravilhosa para a minha vida. Ele falou, olha, a intimidade ela tem que ser proporcional à aliança. Você não pode ter mais intimidade com alguém do que a aliança que você tem com ele. No caso, ele estava citando isso dentro de pornografia. Ele falou, olha, a pornografia é uma intimidade sem aliança. E é verdade.
E aí dentro disso ele citou essa frase. Eu fui ler sobre relacionamento, sobre a gente ter o nível de intimidade que a gente tem que ter com alguém, tem que ser proporcional à aliança que a gente tem. Porque se eu tenho mais aliança do que intimidade, está errado. E se eu tenho mais intimidade do que aliança, está errado também. E aí eu fui lá para o Salmo 20:14, que fala sobre isso. Que, deixa eu ler para você, porque diferente de Josias, eu mudo os textos. Salmo 25:14, é porque eu falo do jeito que eu entendo, não do jeito que eu li. A intimidade do Senhor é para os que temem, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Querido, leia de novo isso comigo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais esse que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu não sei se tem o peso que tem para você, tem para mim, mas eu fiquei pensando, porque a aliança, ela depende de investimento. A aliança é uma coisa de dois lados. Você tem que dar, você tem alguns direitos e tem alguns deveres. Então, quando eu estou aliançado, eu vou criar esse direito e dever. Mas sabe, querido, que a gente está entrando para uma cultura de não querer ter dever? Eu não estou criticando o lado econômico da coisa, mas, por exemplo, as gerações agora não querem ter casa, querem alugar. Porque quando aluga, deu problema, você muda. E quando a casa é sua, você tem que reformar, consertar, dar um jeito, né? Aí eles também não querem ter carro, porque vale mais a pena eu andar de Uber ou alugar. E eu não estou falando do aspecto econômico, mas eu também entendo que carro dá trabalho. Cuidar de carro dá trabalho. Mas sabe que cuidar de casamento também dá trabalho? Sabe que educar a criança dá trabalho? Porque criança a gente não cuida, né? Cuida de peixe. Criança a gente educa, né? Eu cuido dos meus filhos. Não, cuida da tua planta, do teu cachorro, do peixe. Criança educa 367 vezes para escovar o dente, 480 vezes para arrumar a cama. É educação. Dá trabalho, querido. Tem investimento, mas isso se chama aliança. E às vezes isso me fez pensar que às vezes eu quero ter uma intimidade, mas não quero ter aliança. Se for você, sorri a cena, fica tranquilo, amém? Vou só desabafar. Mas às vezes eu vejo uma pessoa reclamar assim: sumi da igreja e ninguém me procurou. Aí eu penso assim: trabalha onde? Porque quem trabalha em algum lugar na igreja faz falta na escala, né? Alguém vai te procurar. Mas aí provavelmente não tem aliança. Não, eu vou sempre na igreja. Eu só chego no final. Eu chego um pouquinho depois do começo e saio logo que acaba, para o meu carro não ficar preso. Como é que alguém vai sentir falta de você, querido? Eu estou dando um exemplo banal, mas assim, sabe aquela avó que não liga para a criança, que nunca dá um presente, que não faz nada, mas no dia que a criança chega lá, a criança tem que beijar ela. A criança nem sabe quem é. Não tem aliança, não tem troca. Ou o pastor ou o ministro que quer corrigir uma ovelha, mas nunca cuidou dela. Querido, todo mundo aceita ser corrigido por alguém que ama, que provou que ama. Agora, alguém que não fez nada por mim vai me corrigir? Não, a ovelha não aceita e não está errada, não. Não tem aliança, não cuidou dela, não se importa com ela. Então você entende, eu estou dando exemplos aleatórios para você entender que a gente precisa considerar o nível de intimidade que a gente quer ter, se ele é proporcional à parte da aliança que eu preciso ter. E se você começar a olhar isso para a sua vida, e hoje vai ser um culto de desabafo, vou conversar, tá tudo certo, amém? Você que nos visita, lá no YouTube tem um monte de culto certinho, tá bom? Mas hoje é só isso, é o que temos. Preparei, tem um monte de coisa aqui preparada, se você quiser que eu provar que eu estudei, mas não tenho liberalidade para ler versículo para você hoje. Hoje eu quero realmente, eu estou obedecendo, de dizer para você avaliar como está a sua vida e a sua fidelidade às alianças que você tem. Sabe, querido, que nós temos muitos inimigos de uma aliança, muitos inimigos da fidelidade. Nós temos muitos motivos para ser infiel.
Você quer ver? Você que é casado, você tem motivo de sobra para ser infiel, querido. Motivo de sobra. Se você é homem, você tem 30 dias de período fértil, sua mulher tem 6. Já está tudo confuso, né? Ela ainda fica menstruada. Antes da menstruação, ela passa por aqueles dias difíceis. Depois tem menopausa para ela, andropausa para você. Tem criança. Criança é uma bênção, querido, mas atrapalha algumas coisas. Gravidez é um sucesso, mas tem umas situações também. Então, se você quiser ser infiel, você tem motivo de sobra. Todo mundo tem motivo de sobra para ser infiel. Mas qual é a questão da fidelidade? É que a gente gosta dela quando a gente recebe. A gente gosta de cantar temer por quê? Se eu tenho um Deus que nunca perdeu batalha. Sabe que esse Deus podia perder batalha, mas não está nem aí para você? Ele podia ser o cara, mas você podia pensar assim: tá, ele ganha as batalhas, mas será que ele quer a minha batalha? E você tem convicção de que ele quer. Você tem certeza que ele não te abandona. Porque quando a gente tem relacionamento de fidelidade, do menor para o maior, é sempre abusado, né? Assim, vou te dar uns exemplos. A criança fala o que quer para o professor, e o professor tem que acatar porque ele é maduro. Mas se o professor falar para a criança que ele se comportou mal, e ele é qualquer coisinha da justiça. Você pode falar o que quiser do pastor, mas o pastor não pode falar de você. Por quê? Porque o pastor tem sigilo. Você pode falar o que quiser, mas ele não pode. E a gente com Deus é a mesma coisa. É uma relação abusada, né? Porque a gente é infiel às vezes, mas aí Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar. Ele, na sua soberania, decidiu limitar a si mesmo. Talvez você já tenha ouvido isso aqui, mas Deus não pode todas as coisas. Ó, que escândalo. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás. Por quê? Porque Ele decidiu assim, na sua soberania. E a gente vive uma certeza de aliança, uma certeza de ser guardado, ainda que a gente apronte. A gente apronta. Tem dia que a gente apronta. Não quero não, Senhor, hoje não quero nada não. Mas a gente sabe que Ele está lá. E sabe, queridos, eu tenho pensado um pouco nos motivos que nos fazem ser infiéis. E eu não estou dizendo que você é, nem que eu sou, mas eu estou dizendo que está tudo muito permissivo para que isso aconteça. As pessoas descartam as coisas, está tudo muito descartável, muito imediatista, muito micro-ondas. Não deu certo, joga fora. Não está bom o casamento, separa. As coisas estão muito fáceis de serem substituídas. Mas deixa eu dizer, Deus continua sendo Deus de aliança. E você conta com ela. Eu conto com ela. Eu já decepcionei Deus, amém, queridos? Desculpa estar decepcionando você, mas eu já decepcionei Deus. Coisas que era para fazer rápido, eu fui lento. Coisas que Ele dizia para fazer e eu questionei, como hoje para pregar nesse culto. Uma briga. Mas eu não estou aqui pela minha reputação, eu estou aqui para obedecer a Ele. Então eu quero falar com você alguns princípios, nada muito profundo, amém? Josias, deve ter um versículo para cada um no máximo. Mas eu tenho pensado sobre isso, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, muitos casamentos sofrendo, pessoas sofrendo no trabalho, pessoas sofrendo na igreja, pessoas sofrendo porque não recebem a promessa, porque às vezes estão negociando fidelidade. Querido, fidelidade continua sendo motivo de promoção na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Sabe, eu costumo dizer que existe uma coisa muito curiosa sobre mudança de estação, porque quando nós estamos numa estação, a gente tem uma unção para aquela estação. E quando Deus aponta para nós uma nova estação,
chega uma unção nova. Mas sabe que quando chega a unção nova para a nova estação, aquela unção que está sobre você vai para o seu substituto, porque alguém vai ter que ocupar o seu lugar. Então, durante um tempo, entre chegar na nova e deixar a velha, a graça no sentido, veja bem, não é a graça de Deus, a graça salvadora, capacitadora, o favor para fazer aquilo graciosamente, dá uma sumida, porque você era ungido para aquilo era o seu lugar, mas agora não é mais. Até chegar lá no outro lugar, onde vai ter uma nova unção lá para aquele lugar, tem um tempo aqui que é no seco. É no seco, é quando você começa a dizer assim, já não tem graça para fazer, tá pesado, e é isso mesmo, porque desse lugar aqui para aquela promoção lá, tem um caminho que se chama fidelidade. É quando eu faço sem graça. E sabe que a graça aqui, entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou falando da graça que nos salvou, que nos capacita, amém? Estou falando de uma graciosidade para fazer algo. Fazer isso é um dom. E dom, querido, Deus deu. Então não tem muito mérito teu não, nem meu, né? A gente dá o exemplo grosseiro da mula, que falou quando precisou, porque Deus precisava que ela falasse, ela falou. Isso é o dom. Agora, entre esse dom daqui e aquele lá, eu tenho um processo que é o meu caráter, é a minha fidelidade. Eu vou fazer sem querer, eu vou fazer sem favor, eu vou fazer muitas vezes não querendo estar lá, mas porque eu sou responsável por aquilo que foi entregue daqui para lá, eu faço essa caminhada na fidelidade. E deixa eu te dizer, tem muita gente que não chega na promoção por causa desse trajeto aqui. Que esse trajeto é no seco. Se ninguém nunca te contou, estou contando hoje. Se chama transição, é no seco. Desconfortável, a roupa não cabe, o caminho fica pesado, aquilo que você fazia com leveza não é mais leve, mas é nesse lugar que você vai provar o seu caráter. É nesse lugar que você vai provar que Deus pode confiar em você, independente da situação. É nesse lugar que Paulo diz: eu sei estar contente em qualquer situação. Porque, querido, fazer debaixo da unção, moleza. Moleza, querido. Quantas vezes estava trabalhando no comércio de segunda a segunda, horário de shopping, saía de casa às 7, chegava às 11, tinha que pregar aqui no domingo, falava: Senhor, me socorre. E quando eu chegava aqui, não era eu que vivia, era Cristo que pregava, e a unção chegava e tudo acontecia, e eu não me iludia, eu sabia, a unção é fiel por causa do povo. Não era eu não, é o povo. Então eu precisava. Agora, se eu olhar hoje, eu não fazia aquilo. O que eu vivi quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, eu não tenho condição de fazer hoje. Mas havia uma graça para aquela estação que eu nem sentia que estava fazendo. Mas entre uma e outra tem um tempo chamado transição. E o crente precisa aprender esse negócio em nome de Jesus. Porque ele começa a dizer assim: não está leve, não está mais pesado, vou mudar. Falando de mudança de igreja não, é casamento, é trabalho, é igreja. Não, querido, tem um tempo que é o seu caráter que vai segurar a onda. É o seu compromisso, é saber que quando eu peço demissão de um emprego, eu tenho que deixar o meu patrão dar 30 dias para ele arrumar outra pessoa para botar no lugar. Mas eu não quero mais trabalhar lá, mas você tem um compromisso. É saber que você entrou na casa de alguém para namorar a filha dele e ele te recebeu, e que na hora de ir embora você não vai ter vontade, mas tem que ir lá agradecer a ele a confiança. É saber fechar as coisas, é saber terminar e concluir as coisas. Pega aí o que servir para você, amém? Mas a gente precisa, sabe por quê? Porque a igreja não vai poder ser envergonhada. Ai, pastor, o senhor está corrigindo a igreja? Não tem motivo nenhum, eu estou numa igreja fiel.
Eu estou numa igreja fiel, querido. Não tenho problema aqui. Eu vou pontuar em quase 1.000, 3, 4 casos que não justificam fazer um gabinete, tá? Não faz sentido você ouvir por causa de 3. Não, nós não temos esse problema aqui. A gente tem uma igreja fiel, fiel no trabalho, fiel no dízimo, fiel, uma igreja linda, fiel, pega junto, todo mundo junto. E por que Deus está falando isso? Porque Ele quer mais para você. Ele quer mais. Você já está pronto para ir para um lugar maior, para alcançar mais coisas. E quando é que eu alcanço mais coisas? Quando eu amadureço. Não estou falando de envelhecer não, estou falando de amadurecer. Entender que eu não posso ser guiado por circunstância. Entender que eu não posso ser guiado por conforto. Entender que eu não posso ser guiado porque eu não gostei do jeito que falou comigo. Querido, não tem mais tempo para isso não. Tem mais tempo não. Eu lembro da minha primeira pregação da vida e eu não sei como eu continuo no ministério. A primeira vez da vida que eu preguei, o nome da minha ministração foi Engolir Sapo. Primeira vez, pastor Edmilson me entregou o microfone para eu pregar para a igreja e o nome da ministração: crente tem que engolir sapo. E como que engole? Com óleo da unção, desce redondo. Porque se você não engole sapo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você negocia por conta de circunstância ou temperamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe quantas vezes por semana um pastor pode ser ofendido? Até 7, querido. Por quê? Porque chega gente de toda a maturidade. E as pessoas falam o que elas querem. E tá tudo bem, eu não sou ofendido não, sou muito honrado na minha igreja, graças a Deus. Mas as pessoas soltam coisas, elas nem sabem às vezes que estão machucando ou que estão ferindo, mas elas soltam, porque tem todo o nível de maturidade. E as autoridades também soltam. Mas querido, se você sabe onde você vai chegar, se você tem aliança, você não vai trocar tudo por causa de uma ofensa. Não vai. E eu sei agora eu já sei que o Espírito Santo está falando aqui. Eu sei que tem gente aqui hoje que estava pronto para largar tudo. Eu vou te dizer, você não vai largar, criatura. Sabe por que você não vai largar? Você tem uma promessa. Deus tem algo para você. Você sabe que tem, Ele já falou com você. E você está negociando com o faraó hoje. E eu estou dizendo para você, não negocia com o faraó. Para quem não sabe o que eu estou dizendo, Moisés, quando ia sair, o faraó tentava negociar. Não, vai, mas não leva os animais. Vai, mas não leva isso. E Deus disse que eles iam sair lá ricos. E Moisés não negociou. Você não vai negociar. Você está nesse culto hoje. Talvez o culto está parado por sua causa. Para você dizer, não é para largar nada. Ah, mas está pesado. Não interessa. A palavra diz que você não pode ser provado além daquilo que você está pronto para suportar. Você não vai ser provado em algo que você não suporte. Por quê? Porque Deus te guarda. Igual você faz com o seu filho. Você deixa o seu filho de 5 anos ligar o forno? Não, por quê? Porque ele não pode ser provado naquilo que ele não tem condição. Deus é igual com você. Deus não prova você, mas Ele só libera que você ser provado naquilo que você já é capaz de suportar. Então, se você está passando por qualquer prova hoje, você é capaz de suportar. Você tem toda a estrutura forjada em você para suportar. Então você não vai largar porcaria nenhuma. Você vai até o final naquilo que você se comprometeu. Você vai até o final nessa aliança que você fez. Você vai seguir a sua aliança e vai contar com o prêmio da soberana vocação que você tem. Amém, queridos? É seu dia hoje. Porque muitas vezes é no meio do caminho que as coisas são roubadas. Por quê? Porque você não está vendo graça. Não está leve. E é isso mesmo. Não tem essa vida leve no evangelho o tempo todo, não. Quem contou isso para você? Não tem, não. Você vai ter que dizer não para um monte de gente. Você vai ter que abrir mão de um monte de prazer. Você vai ter que falar com a sua carne todo dia. Como o Thales Roberto diz, né? Todo dia o pecado vem e chama. E não é só para ele, não. Vem para mim e para você também. Todo dia.
Mas você vai dizer não para a sua carne. Por quê? Porque você tem uma promessa, e você tem uma aliança, e você serve um Deus que não tem cada dia um temperamento. Ele está lá no mesmo lugar, todo dia ele é do mesmo jeito. Amém? Me ama, amém? Mas eu sei que você está aqui. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que queriam chutar o balde. Bem-vindo ao clube várias vezes. Pastor, o senhor nunca pensou em desistir? Que semana que você está falando? Qual semana que você está perguntando? Claro que pensei 300 vezes, querido. A gente pensa. Mas o que eu olho? Para a promessa. Por que eu olho para a promessa? Porque as outras que eu recebi já se cumpriram. Eu sei o Deus que eu sirvo. E você já sabe também, porque Deus não está dando uma palavra dessa para alguém que é imaturo. Não, Deus está falando com um crente maduro, que já experimentou. Você está aqui e você não vai abrir mão daquilo que Deus falou para a sua vida, porque você não gostou do que ouviu, não gostou do que viu. Você não vive pelo que vê, você não vive pelo que ouve, você vive pelo que crê. E Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma promessa para você. É fácil, querido. Quer motivo para ser infiel? Eu te dou 300. Desde mau hálito, ronco, tudo isso está envolvido na vida. Ou você casou com alguém que trabalha na televisão e acorda linda maquiada. Minha mulher é cheirosa, tá, gente? Estou dando exemplo. Mas não é. Todo dia tem motivo, querido. Você casou com uma pessoa e vive com outra hoje. Aquela que casou já passou, né? Quantos quilos a mais, quantos cabelos a menos. Tudo mudou. Mas você tem uma promessa. Você tem uma promessa de que a tua descendência vai ser poderosa. Como é que a sua descendência vai ser poderosa se você não cumpre a aliança? A tua palavra diz que os teus filhos são herança do Senhor. Eles não são brincadeira, não. Deus escolheu você para cuidar do filho dele. Tem dia que não vai dar vontade, mas tem que fazer. Por quê? Porque Deus vai ver a sua fidelidade, querido. E a sua fidelidade vai trazer promoção. Isso está muito forte no meu coração. A tua fidelidade vai trazer promoção. Resiste, persiste, persevera, porque vai valer a pena. Ah, mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Tá bom. Muitas vezes um pastor atende alguém no gabinete e tudo que ele vê é tragédia. Eu lembro de um casal que eu atendi uma vez com adultério. A minha alma pensava assim: chuta que é laço, meu filho. Mas graças a Deus que eu não dou gabinete com a minha alma, eu dou gabinete com a palavra. E a palavra dizia: perdoa e reconstrói, perdoa e reconstrói. Queridos, um ano depois, um casal excepcional, um casal abençoando vidas, que se eu dissesse para você, você dizia: não acredito. Por quê? Porque Deus é fiel. Agora, você é filho de quem? Você é filho de Deus, você é fiel também. Então, eu quero só citar algumas coisas rápidas para você, porque uma coisa que a gente precisa entender: se a gente não conseguir ser fiel a Deus, a gente também não vai ser fiel aos homens. Mas também, se você não tem um comportamento, um padrão de fidelidade aos homens, você pode ser infiel a Deus. Então, fidelidade é um padrão. É um padrão, você mantém. Por quê? Porque eu tenho que manter a minha palavra, porque eu não posso largar coisas, porque eu não posso deixar coisa no meio do caminho. Mas ficar do outro, não por sua causa, porque você vai criar um padrão. Sabe aquele povo no deserto murmurando? Deus tira do Egito murmurando. Deus dá maná murmurando. Deus dá as codornas que eles querem murmurando. Aí quando chega diante da promessa, o que eles fizeram? Murmuraram. Por quê? Um padrão de infidelidade. Porque aquela história que você conta, que a sua mãe acredita, de não, eu sempre faço até errado, mas nesse dia estava tudo certo, não sei porque que me pegou, porque já tinha um padrão. Você já tinha uma fama. É muito comum a pessoa que apronta muito dizer: mas justo nesse dia eu tinha feito certo. Tipo, não vale a pena fazer certo. O dia que eu fiz certo deu errado. Não, querida, é porque já tem um padrão. Você não é desses. Você é daquele que é fiel à palavra, fiel à sua palavra e fiel à palavra de Deus para a sua vida.
Você não vai, eu não estou com vontade de pregar nada, só estou com vontade de gritar para você assim: não larga, não desiste, porque o Senhor vai cumprir. Resiste, não abandona agora, falta menos do que você pensava. Mas existe um tempo chamado transição, que ele não é favorável. É isso mesmo, ele é desconfortável. Você está no mesmo lugar, mas já não se sente encaixado. Você está com a mesma roupa, mas já não é confortável. Aquele comportamento que dava certo já não dá mais. Aquilo que tinha graça, que você adorava, não tem mais a menor graça. Aquela associação que você tinha, que você passava o dia com ela, agora você fica 5 minutos e não tem assunto. Por quê? Porque a estação está mudando. E é para você largar coisas? Não. É para você ser fiel. Deus está vendo o seu caráter sendo forjado na fidelidade. Amém? Então, os nossos inimigos da fidelidade, para não dizer que eu não abri a Bíblia, abre lá em Gênesis 3. Hoje eu estou me sentindo Neuza Chaves. Neuza Chaves é assim, né? Ela prega e quem pegar, pegou. Mas geralmente ela abençoa a nossa vida. E eu estou com essa sensação de que eu vou falar coisas soltas aqui, mas é Deus falando com você. Amém? Você que é igreja, só fica atento, porque pode ser que não tenha nada excepcional acontecendo, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está agindo. E depois, se você quiser um texto com muito, eu tenho aqui o texto para te dar com 30 versículos. Mas eu sei que é um culto do Espírito Santo, um culto onde Ele está no controle. Amém? E Ele vai falar com cada um de um jeito. E eu estou guardando uma coisa aqui que Ele falou para ver se que hora que eu encaixo. Mas vamos por enquanto por aqui. Querido, um inimigo da fidelidade é a desobediência. Gênesis 3:1 fala sobre, depois de tudo que Deus fez, diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: das árvores do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Sabe, eu gosto de pensar que tudo que Deus criou é bom, porque os 2 primeiros capítulos de Gênesis só fala que Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Não tem nada dizendo que Deus criou e viu que era mal. Então, no meu entendimento, o que Deus criou é bom, e o mal o que é? A ausência do que Deus criou. Amém? Deus criou a saúde. E o que é a doença? A ausência da saúde. Deus criou a fartura, um jardim com todas as árvores. E o que é a falta? A ausência do que Deus criou. Então o que Deus não queria que o homem experimentasse? A ausência. Porque Ele criou tudo que era bom e colocou uma árvore lá e disse: olha, tem uma árvore aqui, mas se você experimentar dela, você vai provar do que eu criei, mas também do que da ausência do que eu criei. Não precisa experimentar isso não, tudo que eu criei é bom. Mas ali a gente considerou. Aí você fala assim: mas Eva também, né? Aí eu vou te lembrar das vezes que Deus falou algo que você considerou. Não foram poucas não. Que Deus falou uma coisa e você falou: mas e se? Mas não é bem assim. Mas Deus não está vendo esse lado? Não, querido, está vendo. Ele já sabe lá na frente. Ele não quer que você prove da ausência de algo que Ele criou. Ele não quer que você experimente um caminho danoso, porque a Bíblia diz que o caminho que Ele tem para você é bom, perfeito, de paz, para te dar o fim que você desejou. Então o que Ele está dizendo para você não fazer, não é para te privar, porque Ele não quer o seu sacrifício nessa área. É só para você não provar da ausência dele, porque existem lugares onde Ele não vai poder agir. Ele vai estar lá com você, no mais profundo abismo Ele está lá, no mais alto monte Ele está lá, mas Ele não pode agir. Ele não tem liberalidade para agir, porque vai contra algum princípio dele. Então Ele está dizendo: não experimente isso não. E eu tenho visto muitos jovens querendo experimentar coisas. Muitos jovens.
com uma sensação de que estão perdendo. Querido, deixa eu dizer, Deus só não quer que você experimente a ausência dele, porque a ausência dele é muito ruim. Aonde não está o que ele criou, você vai sofrer, vai ter dano. Quando ele diz para você não vá por aí, não é porque ele quer que você faça o caminho mais longo, é porque ele quer te privar da ausência dele. Porque aonde ele estiver, você está suprido. Aonde ele estiver livre para agir na sua vida, você está garantido. E você vai poder cantar. Pode vir tempestade, pode vir onda, eu estou guardado. Então, o primeiro delas é a desobediência. Um outro inimigo é a oportunidade. Porque sabe, queridos, a Bíblia diz, e eu já li para você, já falei para você, que Deus não vai permitir que você seja provado além daquilo que você possa suportar. Mas muitas vezes a gente está flertando com aquilo que não pode provar. Fica na beira do abismo assim, ó, olhando para ver. Não, querido, porque tem dias que você vai estar tão sob pressão que você não vai fazer a escolha certa. Então não dá oportunidade não para ser infiel. Porque às vezes as pessoas falam, pastor, mas eu gosto de mulher. Eu falei, eu também, tanto que eu tenho uma, né? Quem gosta tanto tem uma. E as pessoas às vezes pensam que cara, hoje em dia a gente atende tudo. Mas sentam pessoas na minha frente com questões da sexualidade. Pastor, mas eu tenho atração por homem, eu tenho atração por mulher, eu tenho atração por isso, por aquilo. Tá tudo bem. Todo mundo tem desejo de fazer coisa errada. Desejo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Querido, só é tentado quem tem vontade de fazer. Você não me tenta com chocolate, eu não gosto. Agora bota um pudim de leite na minha... Não bota, amém? Pelo amor de Deus. As senhorinhas principalmente. Porque às vezes eu falo isso, elas trazem um grandão e falam, é só hoje, todo dia é só hoje. Então, eu não posso ser tentado com chocolate. Então, se a Bíblia diz que Jesus foi tentado, é porque ele, de alguma maneira, desejou. Só que ele não fez, e você não vai fazer. Agora, eu não vou brincar com isso, eu vou saber. Então, quando essas pessoas chegam para mim e falam, mas o que eu faço com o meu desejo? Eu falo, a mesma coisa que eu faço com o meu, mata, mortifica. Porque hétero, homo, lá o nome que for, desejo todo mundo tem. Agora, o que me faz perder a herança? Eu não vou fazer. Um tem desejo de comer demais, outro tem desejo de beber, outro tem desejo de fumar, outro tem desejo de mentir, outro tem desejo de fofocar, outro tem desejo de ter sexo ilícito, outro tem desejo de ter sexo com várias, outro tem desejo de ter sexo com... Todo mundo tem algum desejo ilícito. Tá todo mundo no mesmo barco. Só que eu vou escolher se eu quero ou não quero perder a herança. Então não tem diferença não, queridão de Jesus. Mas a minha dor é maior, né? Não, nesse sentido. Minha tentação é maior. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Cada um na sua área. E a gente vai fazer o quê? Mortificar a carne. Não tem outra promessa na Bíblia não. Dizer, não, se você fizer isso, nem desejo você vai ter. Não tem não, querido. Quem dera, mas não tem não. Desejo vai dar em todo mundo. Só que você vai escolher. Diga, escolha. Eu vou escolher se eu vou abrir mão da herança ou não. Então eu vou ter vontade, mas eu não vou fazer porque eu não quero perder a herança. Eu não quero perder a promessa. Mas eu vou saber se eu sigo ou não. Então cuidado com a oportunidade. Naquela área que é a sua fraqueza, a Bíblia não diz para você resistir, querido. A Bíblia diz para você fugir. José não ficou lá discutindo com a mulher bonitona não. Fugiu. Amém? Resista ao diabo, mas ao pecado, à pornografia, à prostituição é para fugir. Por quê? Porque seu cérebro gosta. Ele vai ver a primeira vez e ele vai gostar. E para virar vício não custa. Então não brinca com oportunidade. Amém? Inimigo da fidelidade. O outro,
engano. 2 Pedro 2 diz que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Cuidado com qualquer palavra que você mistura. Querido, você está numa igreja que para alguém pregar aqui, para que alguém dá aula na igreja de criança, tem que fazer o rema. É entrevistado, avaliado, porque pregou o microfone, exerceu influência, a vida vai ser conferida. Aí a gente está cheio de critério aqui para alguém pregar para você, para alguém falar para você, e se errar a gente corrige. Quantas vezes alguém já subiu aqui e falou, não é bem assim? Porque a gente presta atenção no que você está recebendo, escolhemos a sua comida, catamos o lixo do feijão para você comer. Aí tu chega em casa, vai para o YouTube, pega qualquer lixo, pega qualquer coisa e come junto. Não, querido, isso pode levar você à infidelidade também. Ah, pastor, mas é uma igreja assim, também fez o rema. Querido, fazer o rema qualquer um pode fazer. O rema é aberto. Você só precisa crer em Jesus e pagar as mensalidades e fazer prova e assistir aula. Agora, tem gente que sai do rema maravilhosa, transforma a vida, vai dizer para você, o rema é divisor de água, e tem gente que sai pior que entrou. Porque quem não quer aprender, graças a Deus, é exceção, né? É exceção, esse que é pior. Mas quando a pessoa não quer, ela não muda. Ou ela pode fazer, mas ela depois mistura comida. Então cuidado com essa história de, ah não, é a mesma palavra, eu fiz o rema. Não, querido, nós temos a palavra da fé, do rema, mas nós temos os valores do Ministério Verbo da Vida. Amém? Nós temos uma dosagem da graça que a gente crê. Nós não queremos em tudo que se fala por aí, não. Então cuidado com a mistura que você está fazendo, cuidado com a abertura que você está dando. Ah, só o Verbo da Vida tem a verdade? Não, querido, mas a gente tem uma doutrina conferida. Não é comum, talvez você banalize, mas não é comum uma igreja que de manhã, de noite, de tarde prega a mesma coisa. Então cuidado com essa oportunidade que você pode dar de ser enganado, de receber um engano, uma coisa miudinha, tem o mesmo formato, mas tem uma liberalidade aqui que pode roubar tudo que você conquistou. Amém? Você me ama ainda? Me ajuda aí que tá fácil não. A outra é rebeldia. Também é bom é um inimigo da fidelidade. 2 Pedro 2 diz no 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Cuidado com gente que fala mal de autoridade o tempo todo. Ela vai te levar para a infidelidade. Porque deixa eu te dizer, é 2 e 2, 4. Se eu quero pecar, eu preciso expor a autoridade. O que é isso, pastor? Eu quero pecar. Igual você, todo mundo quer pecar. A carne quer pecar. Só que agora entrou na alma. Eu quero um motivo para fazer. Eu quero uma aprovação para fazer. O que eu faço? Eu exponho a autoridade. Porque quando eu exponho a autoridade, eu digo para mim mesmo, se ele errou, também posso. Então cuidado com gente que expõe a autoridade de qualquer espécie. Porque gente que fica o tempo todo falando mal de autoridade, ela está querendo induzir a você a andar no erro. Agora, muitas vezes você vai, se afunda, ela se arrepende e se recupera. Mas você já foi. Por isso que o crente maduro, ele tem que pensar 1000 vezes. Porque Lucas 17 diz, querido, que é melhor que se você vai fazer cair um pequenino, é melhor você enrolar uma corda no pescoço, amarrar numa pedra e jogar no rio. Está lá Jesus que falou, não fui eu não. Ele está lá dizendo lá, se eu vou fazer o pequenino tropeçar, cair, sofrer um escândalo, é melhor que eu amarre uma pedra no pescoço e jogue. Não está mandando ninguém se matar não, mas só está dizendo qual é a gravidade de fazer isso. Então, cuidado, fica atento, porque você pode estar andando com alguém que está sempre falando mal de autoridade.
Ou se você é quem fala, cuidado, seu filho vai se desviar. Pastor, o senhor está declarando maldição na minha casa? Não, estou dizendo que 2 e 2 é igual a 4. Porque se você fala mal da autoridade na mesa da sua sala, o seu filho não vai reconhecer a autoridade, nem a sua, nem a de Deus. E aí você não sabe por que ele desviou, porque você em casa falava mal da autoridade. Fala não, guarda as autoridades e se livra de pessoas que vivem falando mal de autoridade. Ah, mas eu não concordo com o procedimento tal ou isso. Procedimento é uma coisa, caráter da autoridade é outra. Procedimento você não é obrigado a concordar, principalmente se ele for desalinhado à palavra. Nós temos muitas autoridades que procedem de desacordo com a palavra. Eu discordo do procedimento, mas eu não posso interferir no caráter dele. Eu não posso interferir na posição dele. Então, cuidado com isso, porque isso vai te levar a um lugar de infidelidade. Amém? Ô culto vigoroso. Glória a Deus. Leviandade. Querido, leveza é uma coisa, leviandade é outra. Cuidado com essa história de ser light em tudo. Tem coisa que você vai precisar dizer não. Tem coisa que você vai ter que dizer, na minha casa não entra. Tem coisa que você vai ter que dizer, filha, volta e troca a roupa. Porque ser leve demais também pode levar você para a infidelidade. Leviandade, tratar as coisas de qualquer maneira, não ser atento, não ser zeloso, também pode levar à infidelidade. Ah, eu acordei querendo adulterar? Não, mas eu fui leviano. Eu ganhei aquele abraço e na hora que eu ganhei o abraço eu senti que era diferente, mas eu fingi que não vi. Não, querido, estende a mão. Uma mãozinha dura às vezes ajuda. Amém? Vai beijar uma mulher, beija numa área que a sua barba não roce no rosto dela. Deixa o marido dela beijar no rosto dela. Tem alguns cuidadozinhos que a gente parece que é exagero, mas não é não. Você não sabe a situação que aquela pessoa está passando. E às vezes é melhor a gente tomar o cuidado. Então, cuidado com leviandade, com que tem. O que tem? Tem nada demais, tem nada a ver. Todo mundo faz. O que sua mãe disse para você? Você não é todo mundo. Amém? Continua valendo. Não vou ser leviano não. O que foi confiado na minha mão eu vou fazer com seriedade. Amém? Por quê? Porque eu sou fiel. Penúltimo dele, autoestima comprometido. Autoestima é um lugar, se foi alterado, é o lugar do pecado. Porque o diabo vai usar duas coisas. Ou ele vai te derrubar para dizer que você não serve para nada, e aí você vai aceitar qualquer coisa. Ou ele vai te botar lá em cima e a soberba vai te fazer cair. Então, cuida, acredita em quem a Bíblia diz que você é. Nem mais nem menos. Amém? Nem mais nem menos. A Bíblia diz que ele fez, como o pastor Josias ensina, ele nos fez igual, mas um pouquinho menor. Então é bom a gente saber. Paulo fala sobre Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então cuidado para você não se achar a última Coca-Cola do deserto, mas também cuidado para você não se achar qualquer coisa que recebe qualquer coisa e tá bom. Não, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Diga, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então você tem dono. Amém? A penúltima coisa que eu quero falar para você, e essa é um pouquinho mais séria: ociosidade. Querido, por que Davi adulterou? Porque ele estava ocioso, em vez de estar fazendo o que tinha que fazer. Sabe que tem muito crente caindo, porque por capricho, por chilique, ou por preguiça mesmo, não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Ah, mas é porque ele está falando isso por causa da igreja? Não, querido, o outro vai fazer na igreja, fica tranquilo. É pela tua vida. Porque se você não faz, não cumpre o seu propósito, você se desvia dele, você é presa fácil para o adultério. Você é presa fácil para a infidelidade. Porque se você estiver fazendo, cumprindo o seu propósito, você não tem tempo para pecar nessa área. Mas a Bíblia diz que Davi, no tempo em que os reis estavam guerreando, estava passeando na varanda. O que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu?
Ah não, eu tenho o dom de cantar, mas eu não gosto do líder do ministério de música. O líder do ministério de música vai seguir a vida dele e você vai cair. Por quê? Porque você não está no lugar onde você deveria estar. E se você não está no lugar onde você deveria estar, você está no lugar errado. E se você está no lugar errado, você vai encontrar com a pessoa errada, no momento errado, e ter a oportunidade errada. Fica no lugar onde Deus marcou com você. E se lá não estiver bom, permanece, porque não é lá que Ele marcou. É igual quando a gente deixa o filho no shopping, marca na frente do McDonald's, já vai passear. Não, querido, marcou na frente do McDonald's, fica lá. Demorou, fica lá. Porque senão se perde. Aquilo que Deus chamou você para fazer, é para fazer. Ah, mais, não tem mais não, faça. Por quê? Porque é lá que Deus vai te encontrar. Deus marcou, Ele vai te encontrar lá. Agora Davi foi fazer o quê? Passear na hora do trabalho. Entrou no Facebook na hora do trabalho, no Instagram na hora do trabalho. Tinha que estar fazendo alguma coisa relevante, um propósito para cumprir. Foi passear. Não estou falando contra o passeio. Tem hora para passear, tem hora para trabalhar. Mas a Bíblia é bem clara. No tempo em que os reis estavam indo para a guerra, Davi estava ocioso. E aí foi ver a mulher dos outros. Porque quando você estiver ocioso e alguém ocupado, vai ter alguém disponível. Caso você não saiba, o horário mais cheio dos motéis é à tarde. Porque tem gente ociosa. Tem gente ociosa que não está fazendo o que deveria fazer. Querido, você não é desse. Você vai cumprir o seu chamado. Mas pastor, o senhor está falando por causa disso de pecado sexual? Não, eu estou falando de você ser infiel naquilo que Deus confiou a você. Você tem um dom, você tem um talento, e Deus espera que você faça algo com isso. Porque fidelidade é receber algo e multiplicar. Então não fica ocioso. Não fica paralisado por conta de situações. Não permita que a ofensa te tire do lugar onde Deus colocou. Sabe por quê? A ofensa passa, o ofensor passa, Deus permanece o mesmo. E você não vai abrir mão do seu propósito. Amém? E eu preciso terminar esse culto. E eu quero falar das duas últimas coisas. Uma delas é muito perto, que é a dureza do coração. Quando você não quer ser tratado, quando você não permite. Isso também é um lugar para infidelidade, porque você vai começar a acumular mágoa, vai começar a acumular suas razões. E deixa eu te dizer, não tem nenhuma garantia desse livro inteiro para sua razão. Vou falar de novo, porque você gostou tanto. Não tem nenhuma garantia nesse livro inteiro para sua razão. Nenhuma, nenhum texto que fala assim: quando você tiver razão, eu estarei contigo. Quando você estiver certo, eu te guardarei. Quando você for ofendido e a pessoa estiver errada, eu comprarei a sua briga. Não tem. Só tem princípio e promessa. Princípio e promessa. Princípio e promessa. Faz a vontade dele, e aí você vai ter a sua promessa. Amém? Então cuidado com essa dureza no coração, e dizer, isso eu não faço, isso eu não aceito, isso eu não concordo. Querido, tinha que ser proibido na igreja esse negócio de não concordo. Porque eu não sei onde escrever na igreja que tem que concordar. Não, querido, tem só que está na palavra. Está na palavra, segue o fluxo, amém? Não tem negócio de concordar, não concordar. Às vezes nem na sua casa tem que ter. Tem coisa que é só seguir o fluxo. Simplifica a vida, pelo amor de Deus. Porque cada um está fazendo o seu melhor. Em vez de não concordar, traz a sugestão do que é melhor. Ou diga, deixa que eu faço. Deixa que eu faço é muito melhor do que eu não vou concordar. Eu amo, deixa que eu faço. Pastor, o senhor está fazendo isso aí, mas olha, esse arranjo não está bom não. Deixa que eu faço. Eu falo, querido, fica em paz, amém? Mas é muito melhor do que você ficar no lugar de dureza de coração. Sabe por quê? Você não está vendo, mas a sua vida está parada. Eu vou falar pelo Espírito, a vida está parada, porque você endureceu o coração por causa de uma bobagem. Porque falou com você assim, porque fez assado, porque não fez do jeito que você gosta. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai seguir e você vai ficar parado. Mas você veio nesse culto hoje para ser salvo, amém? Você não vai ficar parado. Diga, eu não vou ficar parado. E a última coisa que a gente vai deixar para os próximos capítulos é a incontinência. E aí eu quero fechar com chave de ouro falando sobre isso. Abre lá comigo em 1 Coríntios capítulo 7. A gente está falando dos inimigos da fidelidade, amém?
incontinência. 1 Coríntios 7, 5 diz que numa aliança você não pode privar um ao outro. Ele está falando aqui de casamento, mas serve para todos os lados. Salvo exceção, talvez exceção negociada, por mútuo consentimento e concordada, por algum tempo, também não é para demorar não, para vos dedicares à oração, então não é para ficar à toa, e novamente vos ajuntares. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse texto é um texto de casamento, está falando de sexo, amém? Porque muitas vezes você julgou alguém e falou assim: safado, a mulher tão boa, e ele aprontando, tu não sabe a sequidão que ele está em casa, ou vice-versa. Por isso que eu digo, não julga, se mexe não, porque cada um sabe de si, cada um tem seu acordo. Porque às vezes está lá, é uma alegria na rua, em casa não serve para nada. Diz sim para todo mundo na rua, em casa diz não o tempo todo. Ah, o cara é um amor, e a mulher vive embrulhada, deixa ela saber o que ela passa. Porque às vezes ele é tão amor que deixa faltar as coisas em casa. Então a gente não se mete, amém? A gente não julga para não ser julgado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A gente não julga, mas a gente precisa se julgar. Porque numa aliança tem que ter os dois lados. E a incontinência daquilo que eu prometi para o outro pode fazer com que Satanás tente o outro. Aqui está falando de sexo, de casamento, sexo, casamento, de um ceder o corpo para o outro, porque casamento não é só quando eu tenho vontade, amém? Casamento, a gente tem compromisso, porque se você casou com um crente, ele tem que comer o que está na mesa, ele não pode ir para fora, ele tem que ter o que está na panela. Então você não pode fechar a tampa da panela, amém? É desse jeito. Então você também precisa ceder. Tem dia que você tá afim, tem dia que você vai se esforçar um pouquinho mais, mas no final sempre dá certo, amém? Mas tem que ceder, porque não, eu vou casar e vou fazer só no dia que eu tô com vontade. Não, querido, vai não, porque aí ou ela ou ele vai para pornografia, vai para masturbação. Isso tudo é pecado para a vida dele. Então aqui ele está falando sobre essa negociação, mas eu não estou entrando nesse método não, deixa para o outro culto. Eu estou falando sobre numa aliança você não dá a sua parte, porque às vezes você diz assim: ninguém me procura, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Mas o que você está fazendo? Você está dando a sua parte ou você está empurrando o outro? Porque se você conhece a fraqueza do outro, querido, não estimula não. Essa pessoa pega e não paga, então não empresta. Já não sabe que é a fraqueza dela? Não empresta. Agora, essa pessoa é cheia de cuidado, todo dia tem que perguntar como é que está. Pergunta, faz a sua parte, mas não deixa o outro ficar no vazio não, porque toda aliança tem dois lados. No casamento, essa aqui, amém? Guarda bem essa é importante. Mas na aliança a gente tem dois lados com a igreja, a gente tem dois lados com o trabalho. Sabia que você tem que receber salário, mas você tem que oferecer serviço? Você na igreja recebe, mas também tem coisas para você oferecer. Então toda aliança tem dois lados. Não promove incontinência, ou seja, não priva o outro de receber o que é direito, para que ele possa permanecer na aliança com você. Por quê? Porque a gente falou lá no início, a intimidade, ela é consequência da aliança. Se a intimidade é maior do que a aliança, está errado. Você está exigindo mais do que você poderia ter. Por isso que pornografia, por isso que prostituição, por isso que masturbação é pecado. Por quê? Porque é uma intimidade que não te deram. É uma intimidade que não tem aliança. E outros muitos méritos. Mas na nossa vida, a gente precisa entender que a gente tem aliança. E que a aliança traz intimidade. Mas eu não posso querer só um lado. Eu tenho que ter intimidade, mas ter aliança. Com Deus, Ele tem aliança contigo e Ele quer intimidade. Mas sabe quando você não ouve Ele falar há muito tempo? Deixa eu dizer, não é Ele que parou de falar, foi você que parou de ouvir. Então Deus está te chamando nessa noite para botar a casa toda em ordem. Amém?
Eu não sei nem se esse culto vai pro YouTube, não. Esse é contigo, é para você. Mas eu sei, porque sei, que tem pessoas aqui hoje que estavam fragilizados na sua aliança. E Deus está dizendo para você: persevera, ajusta, olha as suas associações, olha as suas escolhas, olha as suas atitudes, olha o flerte com a oportunidade, olha se você está fazendo o que Deus chamou você para fazer. Amém? Você me ama ainda? Ministério de Música, me socorre. Glória a Deus, hoje é socorro mesmo. Queridos, talvez eu não tenha te agradado, mas eu tenho que agradar a Ele, amém? E eu precisei tratar nesse culto com a vida de pessoas que iam abandonar coisas e iam se arrepender. Eu sei o que eu estou sentindo aqui. Você veio para cá e você estava negociando a sua promessa. E você vai sair daqui declarando: eu não vou abrir mão do que Deus falou sobre a minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. E se eu estava em caminho de adultério, de infidelidade, eu acabo com isso hoje. Porque arrependimento é mudança de curso. Eu sei que tem pessoas aqui, inclusive em adultério. Eu sei, porque eu conheço o espírito que eu sirvo. Eu sei que tem aqui. Mas na igreja, pastor, porque adultério na nova aliança, ele é bem mais sério do que na velha. Na velha, a mulher adúltera foi achada sozinha. Eu nunca vi alguém adulterar sozinho. Aí queria apedrejar ela. Na nova, Jesus disse que só de pensar, de modo inadequado, eu já estou adulterando. Então eu sei que tem gente aqui hoje para mudar a curva, porque da onde você está, dá para voltar. Você veio nesse culto hoje por isso. Do lugar que você está, dá para voltar ainda. Mas se você continuar flertando com essa oportunidade, você vai cair. E Deus está fazendo um culto hoje de preservação. Para você cantar essa música: eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele vai prover, sem deixar o diabo te roubar. Você que nos visita, me perdoa, amém? Mas eu creio que se você está aqui, Deus sabia também. Não estou dizendo que você está em erro, mas que você precisava aprender, porque é preservação para a nossa vida. Eu não estou ministrando para uma igreja, querida, fragilizada, não estou mesmo. Eu estou ministrando uma igreja forte, amém? Eu estou ministrando uma igreja fiel, séria, madura, povo que pega junto. Não estou ministrando para gente de oba-oba, não. Essa igreja é muito séria. Mas sabe que a gente pode ir para um patamar a mais? E eu quero dizer para você hoje: você veio no culto de preservação. Eu posso dizer pelo Espírito, tinha uma cilada armada para você essa semana. O Senhor parou esse culto por sua causa, porque já estava tudo armado. Mas a Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Já estava tudo armado, mas você não vai cair por causa desse culto. Mas Deus vai deixar você saber. Fica tranquilo, fica de pé. Ô Pai, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Minha vontade era cantar uma música bem animada. Você pediu uma música, mas a gente vai cantar essa mesmo. Essa mesmo? Do que você cantou. Amém? Você vai declarar agora que você sabe que tem um Deus que te guarda. E por que você sabe isso? Porque Ele parou um culto para te livrar do laço do passarinheiro. Uns para livrar e outros para promoção. Porque se o diabo pensou que ia roubar a tua promessa, ele perdeu hoje. Ele perdeu hoje. Você vai cumprir a tua carreira, você vai completar a tua carreira e você vai ver com seus olhos naturais o resultado da promessa. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou
estou sozinho, tu estás comigo. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.